Imagine, você levanta os olhos e vê enormes pilares de pedra que se estendem em direção ao céu. E no topo desses pilares, como se desafiassem todas as leis da física e do bom senso, erguem-se edifícios. Como chegaram ali? Quem e por que construiu mosteiros em rochas tão inacessíveis? E, o mais importante, como as pessoas subiam até lá antes da invenção das tecnologias modernas? Olá, amigos! Hoje vamos para um dos lugares mais incríveis do planeta, Meteora, que, traduzido do grego, significa flutuando no ar. E sabem, este nome descreve perfeitamente o que vamos ver. Porque os mosteiros de Meteora realmente flutuam entre o céu e a terra, como se desafiassem todas as leis da gravidade. É um lugar onde a espiritualidade encontra a arquitetura extrema, e a história encontra paisagens incríveis. Contexto e história preliminar. Mas antes de começarmos a nossa ascensão aos mosteiros, vamos mergulhar um pouco na história deste lugar. Meteora está localizada na parte central da Grécia, na região da Tessália, perto da cidade de Calambaca. Os geólogos dizem que estas incríveis formações rochosas surgiram há cerca de 60 milhões de anos. Outrora ali existiu um mar, que gradualmente recuou, e as águas dos rios e os ventos, ao longo de milhões de anos, poliram estas pedras gigantes até ao seu estado atual. Mas a história da presença humana em Meteora começou muito mais tarde. Os primeiros ermitas apareceram aqui por volta do século IX d.C. Imaginem, o início da Idade Média, o Império Bizantino a passar por tempos difíceis, incursões de bárbaros, intrigas políticas. E então algumas pessoas particularmente devotas decidem, que tal fugirmos de todo este caos e nos estabelecermos, no topo de uma rocha inacessível, onde ninguém nos possa alcançar. Inicialmente, os monges viviam em cavernas naturais, localizadas nas encostas destes gigantescos pilares de pedra. Mas o verdadeiro florescimento da vida monástica em Meteora começou no século XIV, quando o monge Atanásio chegou aqui. Foi ele quem fundou o primeiro grande mosteiro no topo da rocha, conhecido como Grande Meteoro ou Mosteiro da Transfiguração. Atanásio não era apenas um monge, era um verdadeiro visionário e um alpinista do seu tempo. Imaginem como seria escalar uma rocha íngreme com mais de 400 metros de altura sem equipamento de escalada moderno. E foi exatamente isso que os primeiros monges fizeram, usando escadas de corda, redes e um sistema simples de roldanas. Ascensão aos céus, como construíram os mosteiros. Então, imaginem esta cena, século XIV, um grupo de monges está ao pé de uma rocha gigante e discute: muito bem, colegas, precisamos de levar pedras, touras, ferramentas, comida, água e tudo o que é necessário para a construção para o topo. Como vamos proceder? E sabem o que eles inventaram? Um sistema de elevação que foi usado até a década de 1920. A principal forma de transportar mercadorias e pessoas para cima eram grandes redes, que eram levantadas por meio de um sistema de cordas e roldanas. Os monges brincavam dizendo que para subir numa rede daquelas era preciso ter uma fé forte em Deus, porque as cordas só eram trocadas quando estavam completamente desgastadas e se rompiam. Imaginem? A corda rompeu. Então é hora de colocar uma nova. As regras modernas de segurança do trabalho estão a fumar nervosamente de lado. Mas o mais surpreendente nem é isso. Pensem nisto, como é que eles levantavam os materiais de construção? Como é que entregavam blocos de pedra de muitas toneladas no topo? Como é que organizavam o próprio processo de construção a tal altitude e em tais condições? Não há respostas definitivas para todas estas questões, e isso torna a conquista dos monges medievais ainda mais impressionante. A vida entre o céu e a terra. Mas a construção dos mosteiros é apenas metade da história. Agora imaginem como é viver no topo de uma rocha daquelas. Os monges dependiam inteiramente do que conseguiam cultivar em pequenos jardins nas rochas, e dos suprimentos externos. A água valia ouro, era recolhida em cisternas especiais durante as chuvas. E durante os períodos de seca, os monges tinham que descer ao sopé das rochas para buscar água, e depois voltar a subir com jarros pesados. Uma vida nada fácil, certo? No inverno, era incrivelmente frio, ventos gelados que penetravam até aos ossos, e no verão, o sol escaldante do Mediterrâneo. Mas os monges acreditavam que as dificuldades físicas faziam parte do seu caminho espiritual. Quanto mais difícil fisicamente, mais perto do céu espiritualmente. Nos seus melhores tempos, Meteora tinha 24 mosteiros. Cada um com a sua própria história, tradições e relíquias. Hoje, apenas 6 permanecem em funcionamento, mas isso já é impressionante, dadas todas as dificuldades de existência num lugar como este. 6 joias de Meteora, mosteiros em funcionamento. Vamos fazer um pequeno tour por estes 6 mosteiros, que hoje estão abertos à visitação. Grande Meteoro, Mosteiro da Transfiguração, o maior e mais antigo dos mosteiros preservados, fundado no século XIV pelo monge Atanásio. É chamado de mosteiro suspenso no ar, e não é por acaso, está localizado no topo de uma rocha com 400 metros de altura.
Aqui está localizado um museu com manuscritos antigos e ícones, bem como a cozinha do mosteiro, onde pode ver as ferramentas e fornos originais que os monges usavam há centenas de anos. Mosteiro de Verlaão, o segundo maior mosteiro, que recebeu o nome do ermita que se instalou pela primeira vez nesta rocha no século XIV. Mas a verdadeira construção do mosteiro começou apenas em 1517, quando dois irmãos monges gastaram 20 anos para subir à rocha e construir ali uma capela. 20 anos, imaginem. Isso chama-se planeamento a longo prazo. Este mosteiro alberga raros manuscritos e frescos do século XVI. Mosteiro de Rossanó, Santa Bárbara, talvez o mais fotogénico de todos os mosteiros. Parece que cresce da rocha, ocupando totalmente o seu topo. Desde 1988 que é um mosteiro feminino. Um facto interessante, durante a Segunda Guerra Mundial, o mosteiro foi saqueado pelos nazis, e as freiras foram perseguidas por ajudarem os guerrilheiros gregos. Mosteiro de São Nicolau Anapáfissas, o menor dos mosteiros, mas a sua compacidade é compensada por impressionantes frescos, criados pelo famoso pintor cretense Teófanes no século XVI. O nome, Anapáfissas, tem uma origem interessante, pode vir da palavra descanso, pois este é o primeiro mosteiro que os peregrinos encontravam ao subir a montanha, e aqui podiam descansar antes de continuar a sua jornada. Mosteiro da Santíssima Trindade, possivelmente o mais inacessível de todos os mosteiros. Para chegar até ele, é preciso subir 140 degraus, talhados diretamente na rocha. Foi este mosteiro que apareceu no filme de James Bond, For Your Eyes Only, só para os seus olhos. Portanto, se o visitar, pode sentir-se um pouco como um superagente. Mosteiro de Santo Estevão, o único mosteiro ao qual se pode chegar facilmente por uma ponte, sem ter de escalar escadas intermináveis. É um mosteiro feminino com uma rica coleção de relíquias, incluindo o crânio de São Caralampo, que, segundo a lenda, protege contra doenças. Mosteiros na cultura e na modernidade. Meteora não são apenas objetos religiosos. Ao longo do tempo, tornaram-se uma parte importante da cultura mundial. Em 1988, a Unesco incluiu Meteora na lista do Património Mundial como um monumento único, que combina beleza natural e gênio humano. Como já mencionei, Meteora apareceu em filmes, o exemplo mais famoso é For Your Eyes Only, com Roger Moore no papel de James Bond. Mas este lugar também inspirou artistas, escritores e até desenvolvedores de videogames. Sim, se jogou Tomb Raider ou Game of Thrones, pode ter notado locais muito semelhantes a Meteora. E possivelmente viu Meteora em videoclipes ou nas capas de álbuns de música, este lugar parece ter sido criado para sessões de fotos épicas. Segredos e lendas de Meteora. Como qualquer lugar antigo, Meteora está envolta em muitas lendas e segredos. Uma das mais interessantes está relacionada com a origem das próprias rochas. De acordo com a lenda local, estes enormes pilares de pedra nada mais são do que gotas de líquido celeste que endureceram ao cair no chão. Daí o nome, Meteora, que, traduzido, significa flutuando no ar, ou celestiais. Outra lenda conta a história de um dragão que vivia nas cavernas destas rochas e aterrorizava os moradores locais. Segundo a lenda, ele foi derrotado por um santo ermita, que posteriormente fundou o primeiro mosteiro no local do Covil do Dragão. Simbólico, não é? A vitória do espírito sobre o caos selvagem da natureza. Há também histórias mais terrenas, mas não menos interessantes. Por exemplo, durante o domínio turco, os mosteiros serviram não apenas como centros religiosos, mas também como escolas, onde a língua e a cultura gregas eram preservadas. E durante a Segunda Guerra Mundial, os monges esconderam obras de arte e relíquias inestimáveis dos nazistas em esconderijos nos mosteiros. Tecnologias e segredos de construção. Mas voltemos aos aspectos práticos. Como é que os monges conseguiram construir em rochas tão inacessíveis? Os investigadores modernos apresentam várias teorias. A primeira está relacionada com um sistema de andaimes e elevadores. Os monges podem ter criado estruturas de madeira temporárias, que eram fixadas na rocha e permitiam elevar gradualmente os materiais de construção cada vez mais alto. Imaginem isto como um quebra-cabeças tridimensional gigante, onde cada elemento deve ser perfeitamente calculado e instalado. A segunda teoria diz respeito ao uso de fendas e saliências naturais nas rochas. Os monges podem ter inserido vigas de madeira nelas, criando uma espécie de pontos de apoio para a construção posterior. Alguns vestígios de tais estruturas sobreviveram até aos nossos dias. E, claro, não podemos esquecer os materiais locais. A maior parte dos materiais de construção foi extraída no local, das próprias rochas. Isso resolveu o problema do transporte de pedras pesadas, mas criou outro, como cortar a pedra sem danificar a estrutura da rocha e causar deslizamentos. A vida cotidiana dos monges, antigamente e agora. A rotina diária dos monges em Meteora é estritamente regulamentada e pouco mudou ao longo dos séculos. O dia começa muito antes do amanhecer com o culto matinal. Em seguida, vêm as tarefas de trabalho, cultivo de pequenos jardins,
reparação e manutenção de edifícios monásticos, preparação de alimentos. Anteriormente, os monges também estavam envolvidos na cópia de livros e na criação de ícones. Muitas destas obras estão agora armazenadas em museus monásticos e representam um enorme valor histórico e artístico. No seu tempo livre, os monges podiam dedicar-se ao artesanato, bordados, confecção de rosários, entalhe e madeira. Hoje, cerca de 60 monges e freiras vivem nos 6 mosteiros em funcionamento. E embora a sua vida se tenha tornado um pouco mais confortável, apareceram eletricidade, canalização e internet para comunicação com o mundo exterior, os princípios básicos da vida ascética são preservados. Um facto interessante, nos mosteiros femininos ainda existe uma regra segundo a qual as visitantes devem usar saias longas. Se vier de calças ou saia curta, será oferecido um tecido especial para enrolar à volta da cintura. Então, senhoras, planeiem o vosso guarda-roupa com antecedência. Como chegar e o que ver, dicas práticas. Se ficou inspirado e decidiu visitar Meteora, aqui estão algumas dicas práticas. Pode chegar a Meteora a partir de Atenas ou Salónica. De Atenas são aproximadamente 350 km, ou cerca de 4 horas de carro. Salónica, cerca de 230 km e 2,5 horas de viagem. Muitos turistas preferem ficar na cidade de Calambaca ou na vila de Castraqui, que estão localizadas no sopé das rochas. A partir daqui, pode fazer viagens radiais aos mosteiros. Para visitar os mosteiros, é melhor alugar um carro, isso dar-lhe a máxima liberdade de movimento. Mas também existem excursões organizadas a partir das cidades vizinhas. Se gosta de atividades ao ar livre, pode explorar Meteora a pé, existem belas rotas de trekking aqui. É importante lembrar que nem todos os mosteiros estão abertos todos os dias, cada um tem o seu próprio horário de funcionamento. Isso é feito especificamente para que monges e freiras possam ter dias de total solidão para oração e meditação. Portanto, planeie a sua visita com antecedência. E, claro, não se esqueça do código de vestimenta. As pessoas com roupas muito reveladoras não são permitidas nos mosteiros. Os homens devem evitar calções e as mulheres, calças e saias curtas. Os ombros também devem estar cobertos. Mas se de repente se esqueceu destas regras, geralmente pode pedir emprestada uma capa adequada na entrada dos mosteiros. Meteora em diferentes estações. Qual é a melhor altura para visitar Meteora? Na verdade, cada estação é linda à sua maneira. Na primavera, as rochas estão rodeadas por vales floridos, e o tempo é geralmente confortável para caminhar. No verão faz calor, mas os dias são longos e terá tempo para visitar mais mosteiros. No outono, as paisagens são pintadas em tons dourados e vermelhos, criando um cenário fantástico para fotografias. E no inverno, se tiver sorte de ver Meteora debaixo de neve, é simplesmente uma visão inesquecível. Imagine, mosteiros medievais no topo das rochas, envoltos no manto branco. Um verdadeiro conto de fadas. Mas há também um aspecto prático, há mais turistas aqui no verão, especialmente em agosto. Se quiser evitar multidões, é melhor planear uma viagem para maio, setembro ou outubro. Alegrias gastronómicas da região. Depois da comida espiritual, não se esqueça da comida para o corpo. A região da Tessália, onde Meteora está localizada, é famosa pela sua cozinha. Aqui pode provar o tradicional queijo feta grego, feito de leite de ovelha e cabra, magníficos pratos de carne, como o koftico, cordeiro assado com legumes, e o sofrito, vitela estufada com alho, bem como sobremesas incríveis, incluindo baklava e galato ao bureco, tarte de creme. E, claro, que refeição grega estaria completa sem vinho local. Esta região produz excelentes vinhos de castas locais, como a Chinomavro e a Roditis. E se preferir algo mais forte, certifique-se de experimentar o ouzo ou o tsiporo, bebidas alcoólicas tradicionais gregas com sabor a anis. Mosteiros de Meteora, na encruzilhada dos tempos. Sabe o que mais impressiona em Meteora? É esta sensação de intemporalidade. Quando se está no mirador e se vêem estes mosteiros contra o pano de fundo do pôr do sol, parece que o tempo parou. As mesmas rochas, os mesmos edifícios, a mesma vista que as pessoas contemplavam há centenas de anos. E há algo profundamente simbólico nisso. Meteora sobreviveu a muitos abalos históricos, a conquista otomana, as 2 guerras mundiais, a guerra civil na Grécia. Sobreviveram quando muitos outros monumentos foram destruídos. E hoje continuam o seu testemunho silencioso sobre a força do espírito humano e da fé. A importância de Meteora para o mundo moderno. Na nossa era de tecnologia e pressa constante, Meteora lembra-nos o valor do silêncio, da contemplação e da harmonia com a natureza. Os monges que escolheram viver nestas rochas inacessíveis renunciaram a muitos bens mundanos em prol da busca espiritual. E independentemente das nossas crenças religiosas, podemos aprender algo importante com eles, a capacidade de parar, ouvir a nós mesmos e encontrar o nosso caminho para a paz interior.
Meteora também nos lembra as incríveis possibilidades do gênio e da perseverança humanos. Aquilo que parecia impossível, construir complexos inteiros de edifícios no topo de rochas íngremes sem tecnologias modernas, foi alcançado graças à fé, paciência e engenhosidade. É um exemplo inspirador de como as pessoas podem superar obstáculos aparentemente intransponíveis. E, claro, Meteora é um lembrete da necessidade de preservar e proteger o nosso património cultural e natural. Afinal, estes mosteiros e rochas pertencem não só à Grécia, mas a toda a humanidade como testemunho da nossa história e cultura comuns. Conclusão. E assim fizemos uma viagem virtual ao mundo de Meteora, um lugar onde o céu encontra a terra, onde a história ganha vida e as buscas espirituais ganham forma material. Espero que esta excursão o tenha inspirado a ver estes incríveis mosteiros com os seus próprios olhos algum dia. E agora quero perguntar, já esteve em lugares que o impressionaram tanto como Meteora poderia ter feito? Que marcos históricos ou naturais tocaram o seu coração e deixaram uma marca indelével? Partilhe as suas histórias e impressões nos comentários. E se gostou desta viagem virtual, não se esqueça de deixar um like, subscrever o canal e clicar no sininho para não perder novos vídeos sobre os lugares mais incríveis do nosso planeta. E na próxima vez iremos para onde gostaria de ir? Escreva nos comentários e, possivelmente, o próximo vídeo será sobre o lugar que lhe interessa. Obrigado pela vossa atenção, amigos. Vejo-vos na próxima viagem.